confirmamos a sua vida dia 10 de janeiro desse ano. Assinamos um contrato com a Juliana, super gente boa. E nós passamos o ano inteiro orando por essa conferência. A conferência não foi da noite para o dia. Nós passamos o ano inteiro trabalhando, vendendo pizza lá na igreja. Vocês sabem, vocês viram. Muitos aqui compraram. E nós pagamos honramos as nossas contas, nós honramos tudo. E talvez eu não imaginava que poderia ser assim. Essa unção. Talvez se eu tivesse imaginado, eu teria trabalhado e dobrado, porque aquilo que nós recebemos aqui é muito maior do que eu imaginei, muito maior do que você também imaginou. Aquilo que eu mais me alegro todos os dias é de servir a Cristo. Eu, como um jovem, tenho 28 anos, e aquilo que eu mais desejo todos os dias é viver todos os anos na presença de Deus. Não existe alegria melhor, não existe choro melhor do que chorar, sabendo que você foi provado, sabendo que a sua fé foi provada, e sabendo que no final deu tudo certo. E olhar para o final e dizer: Senhor, obrigado. Eu não quero aqui citar nomes. Eu não quero citar nomes. E eu não vou citar nomes porque eu posso esquecer alguém, mas o Ministério Anas, a Igreja Presbiteriana Betel, os jovens, os senhores e as senhoras estão num momento muito grande. Estão prestes a vivenciar um momento ministerial gigantesco. Existe uma promessa muito grande sobre a sua vida. Existe uma promessa muito grande sobre a vida do pastor Fernando. Quando eu voltei da Itália, eu queria jogar futebol, eu fiquei lá, eu corri muito, tentei, eu fiquei 4 anos correndo muito. Mas quando eu cheguei da Itália, eu vim chorando muito, era 12 horas de voo, eu vim às 12 horas chorando, perguntando: Deus, por que nada aconteceu, por que não deu? E quando eu cheguei em casa, meu pai me abraçou, a gente chorou no aeroporto, a gente veio conversando, mas existia ainda uma tristeza no coração. Mas quando eu cheguei em casa, meu pai virou para mim e falou: Caleb, quando você estava vindo, às 12 horas eu fiquei orando por você. E lá no monte da irmã Yara, eu estava orando e Deus me tocou no coração e falou que a sua vida não era no futebol. A sua vida era no ministério junto com seu pai. Você veio para ajudar, você veio para estar junto, porque esse ministério não é meu, é da nossa casa, é da nossa família. E eu pude entender porque eu fiquei prestes a assinar os maiores contratos e não assinei. Eu pude entender porque Deus me queria aqui. Deus queria me ver, Deus queria que a gente vivesse aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele preparou para a gente viver a partir de agora. Não é fácil, nada é fácil. Mas que nós temos um mestre. Nós temos um Deus poderoso. E na terra nós espelhamos em homens vencedores. Eu quero dizer ao Senhor, pastor Fernando, o Senhor é vencedor. O Senhor é um vencedor. Eu, no meu aniversário de 2 anos, o Thiago estava do meu lado, baixei o bolo, eu tinha 2 anos de idade, a foto está lá em casa. O Cadu era os buia, lá da expansão. Novinho, cresceu na igreja, mais de 20 anos na igreja. Pastor Márcio era os bombados da 15. Há 30 anos atrás, hoje é o pastor Márcio. Pastor Marco era conhecido como Tripa. Hoje é o pastor Marco, homem de Deus, pregador do Evangelho. Sabe o que significa isso? Não o poder que está na minha mão, não o poder que está na mão do pastor Fernando, mas o poder que existe no Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda a história, o Evangelho que faz escrever uma história que você nunca imaginou que seria escrita, mas o Evangelho transforma a sua história em uma história de vitória, a partir do momento que a sua fé e a sua gratidão se encontram em Deus, se colocam em Deus, se colocam no Deus Todo-Poderoso. E glória a Deus, porque nós estamos nessa conferência. Nós passamos todos os dias desse ano até agora trabalhando muito. Muito. Eu achava que quando chegasse os dias a gente não ia trabalhar tanto. Mas hoje foi mais ainda. Giovanni C teve de manhã, acabou 3 horas da tarde, com vários jovens aqui chorando na presença de Deus, mergulhados na presença de Deus. Dele Gomes ontem fez
especial, um fórum de louvor e adoração. E queridos, não existe valor, não existe preço que pague. Conceitos tão importantes que nós aprendemos como servos e como adoradores. Como você que é aquele filho da casa de Deus. Como você que é um jovem que tem ministério, que sabe cantar, que tem unção de Deus, que Deus um dia chamou, que um dia Deus levantou. Desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha ali escolhido o seu ministério para que você viva. Mas muitas das vezes nós precisamos conhecer, estudar conceitos, teoria, saber o que nós precisamos, para onde vai, qual é o caminho. É por isso que existe a conferência. É por isso que existem pastores que vêm para cá, especialistas, pessoas que estudaram muito, pessoas que batalharam muito para entender, para aprender, que correram muito atrás para te ensinar, para te mostrar como é, para fazer você entender como funciona, qual é o caminho, como monta o quebra-cabeça. E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? É porque nesse encerramento eu posso dizer que Deus nos deu vitória. Eu posso dizer que os jovens chegaram em mim hoje chorando e falaram: Caleb, eu não sabia que ia ser assim, cara. Chegou um irmão para mim e falou: Caleb, não tenho palavras para te agradecer. O valor de estar aqui foi um valor tão irrisório, nós trabalhamos tanto para levantar recursos, mas o recurso veio lá do céu. Deus depositou na nossa conta um recurso para que a gente honrasse, e nós honramos e vamos continuar sempre honrando, porque somos honrados. Cristo manifestou na sua vida nesses dias. Nesse louvor agora, eu só pude chorar. Eu só chorei. Essa unção. Paulo César Baruch foi um homem que eu ouvi muito nos meus dias difíceis na Itália. Eu sozinho no meu apartamento, choro dizendo: sem meu pai, sem minha mãe, eu chorava muito, ouvindo o CD elétrico. Aquele CD, eu só tinha aquele, eu colocava lá no computador e eu chorava muito. A presença de Deus, ela me marcou. A presença de Deus, ela naquela música, naquelas letras, naquela unção daquele CD, ela me alimentou durante 4 anos. E era um dos caras que eu sonhava em ter na nossa conferência. E hoje nós realizamos esse sonho. Ano que vem vamos realizar de novo esse sonho. 2017 vamos realizar de novo esse sonho. 2018 de novo esse sonho. Isso é uma glória de Deus. Isso é para mostrar que nós podemos. Isso é para mostrar que você pode naquilo que nos fortalece. Você consegue, você pode. O pastor Fernando vai vir pregar aqui agora. Eu vou chamar ele, mas quando ele chegou na Ceilândia, na periferia de Brasília, e ele conta com muito orgulho, eu quero adiantar, antes de chamá-lo, o índice de reprovação lá na Ceilândia, no Penorte, era de mais de 80%. A igreja é pequena, mas ele enxerga o homem de Deus. Uma das igrejas ricas de Brasília chamou para que ele pastoreasse. Levou a gente um dia na igreja, eu fiquei apaixonado na igreja, muito rica. Mostrou até a casa para a gente, para mim, para o meu irmão, para minha mãe. A gente, meu irmão falou: Fernando, eu falei: Fernando, tem piscina, cara. A gente morava lá no Penorte, estudava aqui no Lago Sul, no Mackenzie, na Mackenzie 5. E a gente não podia falar que morava na Ceilândia, no Penorte, porque a gente podia sofrer bullying, ser discriminado. Então eu falava, como eu morava no Penorte, eu falava que eu morava no setor presidencial norte, Penorte. E eu tinha que falar isso para ter amigos. A gente, eu e Fernando, teve que ser assim. Hoje eu tenho orgulho de estar aqui, a minha diretora, André Liberal de São Paulo, que foi a minha diretora do Mackenzie, que abriu as portas para que a gente entrasse lá. E glória a Deus por isso. Mas na Ceilândia, naquela época, existia 80% de reprovação na escola pública. 80%. E começou todo aquele trabalho de mostrar: olha, porque você reprovou, você tem que estudar, você tem que se preparar. Não, você não pode reprovar. Começou todo aquele trabalho na periferia de Brasília, num lugar chamado Peroche. Começou a colocar na cabeça dos jovens que eles tinham condições de entrar na universidade, de mostrar que não é onde você mora que define o que você vai ser, não é onde você cresceu que vai definir o que você vai ser, mas aquilo que define o que você é, o que você vai ser, é aquilo que Deus escreveu, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus quis. É aquilo que Deus quer que você seja, e quando você corre atrás, você consegue. De repente, no outro ano passou para 60.
ficar fora da comunhão da igreja, não participa da ceia. Se tirar nota baixa, não participa. Sabe como é que funciona hoje? A nossa igreja ainda é na Ceilândia. E eu estava contando a história, eu pulei, mas nós fomos chamados daquela igreja grande. E teve um congresso depois, meu pai precisava dar resposta para aqueles pastores. E eu ficava torcendo, Fernando, nossa, cara, a gente vai morar no super bem, cara, a gente não vai morar mais no fundo da igreja. Cara, eu não vou poder chamar os amigos, porque a onda da época do Mackenzie era fazer festa na casa. Pô, vou dar uma festa lá na minha casa, vai lá na minha casa, vou dar uma festa. Aí quando eu fui na casa, eu me perdi, cara, cada noção que tinha os caras. E quando eu falava, Fernando, vai ter educação lá, cara, vai ter piscina. Mas teve um dia que teve um congresso naquela mesma semana. O pastor Vitor Hugo veio de Anápolis, um homem de Deus. E ele, no meio da pregação, ele estava pregando e do nada ele vira para o pastor Fernando, não tinha contexto nenhum com a mensagem dele. Ele bota o dedo na cara do pastor Fernando e fala assim, pastor Fernando, eu não te coloquei para fazer chover no molhado. Eu quero que você faça chover aonde você está. É lá naquela sequidão mesmo que você está. Você não levantou. O seu ministério não é para fazer chover onde já está molhado. Lá já está molhado. Faça chover onde você está. Quantos lembram dessa profecia? Lá no Caíque, há 20 anos atrás. E nós estamos há 30 anos sonhando com isso todos os dias. Sabe o que eu quero dizer agora? Teve uma época, teve um dia que nós contamos 16 advogados na Ceilândia, na periferia, queridão. 16 advogados, engenheiros, dentistas, doutores, pessoas formadas, pessoas profissionais bem-sucedidas, profissionais especiais no mercado, bons profissionais, vencedores. Isso não é para a nossa glória, isso não é para a glória daquele que está aí, bem com o seu diploma, isso é para a glória daquele que tem nos fortalecido a buscar e a vencer esse diploma, a vencer a nossa consciência, que existe uma periferia, existe a crise também dela, que quem cresce na crise eu não posso ser nada, mas existe um Deus que diz, você pode ser tudo. Você pode ser tudo. O dinheiro não pode comprar tudo, mas a presença de Deus pode comprar a maior satisfação de todas elas. Mas a presença de Deus, aquilo que nos preenche, pode comprar a maior satisfação de todas elas. Pode comprar aquilo que o dinheiro não compra, que é o seu filho bem-sucedido, que é o seu filho na presença de Deus, casando. Em janeiro foi o casamento do Fernando aqui nessa chácara lá no campo. Casamento lindo. Meu pai sonhou com esse dia. Meu Deus, como meu pai chorou. Meu pai colocou um monte de segurança na cola do Fernando para ele não correr, para ele não fugir. E implorou muito para mim que eu não desisti. E sabe o que Deus quer da vida do Fernando? Deus um dia colocou um ministério de louvor na vida dele. E ontem nesse fórum, como os outros anos, Deus confirmou um ministério muito grande na vida dele. Deus confirmou mais do que nunca que se ele batalhar por esse ministério, como a gente aprendeu, se ele buscar todos os dias os caminhos da unção de Cristo, Deus vai levar ele em lugares altos, em lugares muito grandes que nem ele imagina. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? Que nessa conferência, aquilo que Deus colocou no seu coração, é aquilo que todos os dias, a partir de agora, você vai viver. E essa unção que você foi carregada nesses 3 dias, que você está sendo carregada nesse encerramento, nessa noite, você vai contagiar a sua faculdade, você vai contagiar a sua casa, você vai contagiar o seu bairro, você vai contagiar também a sua autoestima e mostrar para o mundo que aquilo que você sonha é aquilo que você vai conquistar, é aquilo que você vai realizar, aquilo que você sonha é aquilo que já você realizou. Deus é bom, Ele continua sendo bom, mesmo quando de repente não dá certo, Ele tem a saída, porque Ele continua sendo bom, mesmo quando a gente ouve um não, Ele continua sendo bom. E eu agradeço muito a Deus por estarmos aqui, agradeço a toda essa equipe preciosa, os jovens do Ministério Ames, não os jovens de todas as igrejas, lá de Planaltina, de Valparaíso, lá do PSU, do Penorte, todos os líderes, Moab, o Ivon,
a Lília, a tia Lília, toda essa galera, nós estamos juntos. Nós estamos juntos em prol do reino, em prol de jovens que precisam conhecer essa presença preciosa. Muitos jovens que estão sendo destruídos lá fora, que estão sendo jogados no inferno todos os dias, através dos vícios, das drogas, que acham que a liberdade é a que o mundo oferece. Mas a liberdade maior é aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que nos leva além. Não aquilo que nos escraviza, não vícios que nos escraviza, que escravizava lá fora, que tem escravizado o mundo, mas uma liberdade que foi vencida através de um sangue puro, de um sangue, de um homem sem pecado, mas que subiu por mim e por você naquela cruz, para dizer assim: olha a igreja Betel, olha a galera de Brasília, olha o pastor Fernando, olha Betel, eu estou subindo nessa cruz, mas é por você, é para dizer assim, você a partir de agora é livre, para dizer todos os dias, obrigado Pai, todos os dias para dançar, todos os dias para sonhar, todos os dias para correr na presença dele, e o sangue correr nas suas veias, um sangue puro, um sangue JC, que quando vale para você qual o seu tipo sanguíneo, JC positivo, Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui o pastor Fernando. Eu quero que vocês recebam com muita honra esse moreno. Eu quero dizer para ele obrigado. Peraí, a senhora inteira organizada.